Pessoas, está começando aqui mais um giro no canal DP Channel. Hoje vai ser um pouco diferente. O Diego não tá diferentão assim, não. O Diego hoje não apareceu aqui, então eu vou falar com o Rubens Avelar, que é de Ribeirão Preto, acompanha o Botafogo. Ele vai falar um pouco sobre o adversário que o Bragantino vai enfrentar nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Bragantino classificou em primeiro no grupo A. Era o grupo que tinha o Santos, muita gente achava que ia passar o Santos, não passou o Santos. Como já não aconteceu há 2 anos antes, né? É o terceiro ano que o Santos não passa de fase, vai enfrentar o Botafogo, o Bragantino. Eu quero agradecer muito a participação do Rubens e para ele falar um pouquinho aí do que ele está imaginando desse duelo. Bom, primeiro de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for a hora que for assistir aí, né? E obrigado aí, Rodrigo, pelo convite para participar aqui dessa conversa bem bacana. Cara, Botafogo, uma equipe muito inconstante, né? Como a gente pôde ver aí durante a competição do Paulistão. É um time que foi ao lado do Santos a terceira pior defesa da competição do Paulista. É um time que sofre muito, né, para vencer e sofreu muitos gols, mesmo quando lá com o Paulo Baier escalava três zagueiros ali. Então, assim, é fácil de imaginar o favoritismo do Bragantino, com certeza. É, é, eu não vou falar que 100%, porque futebol nada é impossível, né? A gente já viu cada coisa no futebol que nos surpreendeu. Mas o Botafogo, com essa inconstância, com o início de trabalho agora com o Adilson, que hoje, né, a gente está gravando uma quinta-noite, está fazendo a terceira partida dele pela Copa do Brasil, pela segunda fase, contra o São Raimundo, aqui em Ribeirão Preto, é daqui a pouquinho o jogo. É, e também uma vantagem, esse jogo de hoje, né? O Bragantino tem a semana toda para trabalhar, para descansar e focar nesse jogo de domingo, enquanto o Botafogo hoje dá toda a vida dele. É a primeira vez na história do Botafogo que ele está jogando uma segunda fase de Copa do Brasil e ele já quer fazer mais história, ele quer passar para a próxima fase e tem muitas condições disso enfrentando o São Raimundo. Então eu acredito que o Bragantino vem muito favorito para essa partida contra o Botafogo, por conta dessa falta de equilíbrio da equipe, né? Faz os gols, né? Fez ali, eu acho que se eu não me engano, 10 gols, se eu não estiver enganado, mas tomou 17 gols. Então, se falta o equilíbrio na equipe, é um início de trabalho do Adilson Batista. É muito recente. E é uma mudança muito estranha, porque o Paulo Baier vinha com a classificação na mão e, de repente, por conta da virada contra o São Bernardo, tudo bem que tinha um a mais. Eu, na minha concepção, não concordo muito, né, dessa troca de treinador nesse momento, porque ainda naquele momento ainda o Botafogo estava se classificando. Então, aí de repente vem essa troca do nada. O time naturalmente também recuou contra o São Bernardo, estava com um a mais em campo, e mesmo assim recuou. E isso foi estranho, mas não acho que era motivo de decisão, de demissão. Eu acredito que o Bragantino vem bem favorito. Vai ser uma surpresa, pelo menos para mim. Acho que muito grande se o Botafogo conseguir aí surpreender o Bragantino de alguma forma, ainda mais tendo que jogar lá e contando também o que eu falei anteriormente da semana livre que o Bragantino tem e o Botafogo com essa baita decisão daqui a pouquinho, né? Hoje à noite. É curioso que o Adilson Batista entrou, o time perdeu os 2 jogos e classificou, né? Então, né, não adiantou muito, né? O Botafogo vem de 4 jogos sem vitórias. E perdeu Faz 3 quatro no jogos. Paulista. É, faz 4 jogos que o Bota não ganha. Empatou também o da Copa do Brasil lá para passar de fase, que tem aquela vantagem de jogar fora, né, na primeira fase. Então vem aí, até o Osman, hoje, o atacante, ex-Bragantino, né? Como a gente estava conversando aqui em off, falou que é uma situação que está incomodando já o elenco. Foi bom classificar, mas a gente conversa entre nós e está incomodando a gente sim. A gente não está vencendo, a gente quer voltar às vitórias. Hoje é uma grande oportunidade para isso. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir aí. Um detalhe que eu queria falar também é o que eu esqueci de falar, você me desculpa, Rodrigo. O Bragantino tem armas que, assim, o Botafogo não tem, né? O Bragantino tem um Arthur, né? Isso eu acho que é uma coisa que pesa bastante nessa hora, né? O Bragantino tem essa capacidade do Arthur de pegar, de repente, num jogo desse, com um passe, com um chute de média distância que ele tem bem, ou, fazer um gol, colocar um companheiro na cara do gol e decidir a partida. O Botafogo não tem esse cara, né? O Xuxa é um meia muito inteligente, foi artilheiro da equipe no acesso para a Série B ano passado, vem constantemente ficando de fora com lesões. Ele foi artilheiro da equipe na Série B ano passado.
O Tomás de Andrade, que é um meia aí com passagens com o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, ele foi até campeão com o Atlético Paranaense em 2019, né? Fazia parte daquele elenco de 2019 da Copa do Brasil. Ele acabou de chegar, hoje vai ser segunda ou terceira partida dele, então ainda está entrando no ritmo da equipe e ainda entra um treinador novo nesse meio tempo. Então, assim, falta esse cara também para o Botafogo, né? Claro, tem a diferença de investimento também, né? Um time de Série A contra um time de Série B. É muita diferença na hora que a gente for falar, né, do quesito financeiro para poder montar esse elenco e poder ter esse tipo de jogador, que é o Arthur no Bragantino. E você vê, o Bragantino tem os seus problemas também, né? O Bragantino é um time que fez uma primeira fase com alguns resultados um pouco estranhos, mas você pode levar em conta que é um time que está se remontando, porque agora tem um técnico novo, técnico português. Não que o Botafogo também não tenha remontado, mas acho que o Bragantino é um processo um pouco mais demorado, longo e mais pensado também, né? Então, eu acho que, por mais que tenha maus momentos, acho que a primeira fase é positiva. Acho que o Bragantino poderia ter chegado a 20 pontos, que foi o que fez antes. Mas é um time que tem um goleiro que não é muito confiável. O Cleiton, ele às vezes, às vezes quase sempre, ele dá uma erradinha que acaba custando o resultado, né? Então isso acaba muitas vezes atrapalhando jogos em que o Bragantino poderia ter vencido, empatado, ou que venceu, poderia ter vencido mais fácil. E a defesa está aos poucos se ajustando a esse modelo de ficar ainda mais adiantada e com a posse no campo do adversário, porque o Bragantino é um time que já faz isso, só que faz isso mais ainda. Então, às vezes, fica muito adiantado. Então, numa dessa, o time acaba precisando matar logo a jogada. Tanto que o Bragantino é o segundo time no campeonato que mais faz falta. Não é que é um time violento, por mais que também é o time que mais tem jogadores expulsos, que são quatro. Mas é um time que precisa, às vezes, fazer a falta, porque senão o jogador vai sair na cara do gol porque você está lá na frente. Então é algo que o Bragantino está se adaptando melhor. Teve quatro jogadores expulsos, mas foi em quatro jogos seguidos. Então, o último foi acho que na sexta rodada, então já faz um tempo que não tem jogador expulso. Então está começando a encaixar um pouco melhor essas coisas. E também tem jogadores muito jovens e alguns estão oscilando muito. Mas, por outro lado, o Bruninho e o Gustavinho, que são dois jogadores que vêm da base, estão começando a jogar cada vez mais e cada vez melhor. E acho que esse é um ponto que tem que dar muito mérito ao Pedro Caixinha, que está dando confiança para eles e está fazendo com que eles joguem cada vez melhor. E acho que isso tem feito o Bragantino evoluir, porque não depende só do Arthur, depende do Arthur, claro, ele é o principal jogador do time, camisa 10. A gente pode até falar depois do Palmeiras, que está de olho, mas o Bragantino está criando outras armas, já que o Alejandro, que é o centroavante o artilheiro da temporada, acaba machucando demais. Mas eu acho que o Bragantino aos poucos está crescendo. Eu acho que a tendência do jogo vai ser o Bragantino ter posse de bola em casa, no campo de ataque, tenta atacar o Botafogo, que vai buscar um contra-ataque, alguma bola parada, ganhar o jogo. Acho que eu não vejo outro cenário de jogo pro domingo. Não sei se você imagina o outro cenário. Ah, não tem como imaginar, ainda mais com o Adilson agora, né? O Adilson a gente conhece, né? Ele até numa das coletivas dele falou: Ah, eu não sou um técnico retranqueiro, eu gosto de atacar. Mas gosta de que maneira? Esperando o adversário, né? Esperando um erro do adversário, aquele contra-ataque rápido. Até que ele já mudou um pouco a maneira de jogar, né? Ele tá fazendo um 4-3-1-2 ali, mas o Felipe Souto e o Tarek ficam bastante para liberar os alas, os laterais, no caso, né? Porque é quatro a linha. E antes era três zagueiros, então assim. É um time que tem a tendência a se defender. A gente conversava em off aqui. Contra o São Bernardo, o time automaticamente recuou e estava com a mais em campo. Beleza, estava na casa do São Bernardo da segunda melhor campanha, mas poderia ter tentado ficar mais com a bola, ter sido mais incisivo. Não, o time automaticamente recuou. E o Paulo Baier, na época, falou em coletiva que não foi mando dele, foi automático da equipe. Então é um time que já tem essa tendência de se segurar mais um pouco, o Botafogo natural do elenco, e chegou um treinador que a gente conhece, o histórico dele é isso. Então eu concordo com você. Acho que a tendência é um jogo do Bragantino em cima e o Botafogo esperando. Numa dessa, pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas, igual eu falei, eu acho que o Bragantino é bem franco favorito. O Bragantino, eu acho que nessa temporada também pode cair num cenário de alguns jogos em que fez em casa e se complicou. Por exemplo, Santo André foi um jogo assim, que é o Bragantino está em casa, começa o jogo, as coisas não vão encaixando uma jogada ou outra, vai passando o tempo, o time vai ficando nervoso e começa a errar muito. Acho que é um cenário que pode acontecer.
Tanto que o time hoje estava treinando pênalti, né? Então ele já está imaginando se por acaso não funcionar e tiver pênalti, a gente tem que pelo menos treinar para estar preparado para isso. Foi o que o Bragantino fez hoje. Eu acho que uma arma que o Bragantino não está usando essa temporada, precisa pensar e trabalhar melhor, é a bola parada para você poder abrir jogos em que está muito fechado. Porque às vezes as coisas não estão encaixando, então uma bola parada acaba resolvendo o jogo, seja um chute direto, seja um cruzamento lateral, ou o próprio escanteio, acaba ajudando muito. O Bragantino ainda não está encaixando muito isso, apesar de já ter marcado um gol de saída de bola, que eu não sei se dá para contar que é um gol de bola parada, né? Porque o Bragantino sai, marca um gol ali com 9 segundos. Não sei se em estatística entra como gol de bola parada, mas se entrar tem esse gol, se não entrar não tem nenhum. Então, eu acho que é um ponto que o Bragantino pode melhorar. Tem o Luan Cândido, um ótimo cabeceador, mas ele está machucado, então ele não vai jogar contra o Botafogo. Então, eu acho que o jogo vai passar por isso. O Botafogo joga nesse sistema aí, e esse sistema que o Botafogo joga foi o mesmo que o Corinthians utilizou no primeiro jogo. E aquele jogo, o Arthur teve muito espaço, porque ficava ele dando no um contra um com o lateral e não tinha cobertura por ali. Então, eu acho que o Botafogo vai ter que tomar cuidado nesses pontos, ou talvez voltar os atacantes e, na hora de defender, eles ajudarem os laterais, porque senão talvez vai sobrar espaço ali para o lado e o Bragantino vai aproveitar ali. Acho que ali pode ser um caminho para o Bragantino tentar ganhar o jogo. Então, eu não sei se ele vai mudar o sistema, de repente ele pensa em outro sistema para esse jogo, sabendo que o Bragantino tem bastante qualidade ali pelo lado. Eu não sei qual vai ser a ideia do Adilson, mas eu imagino que esse sistema, que é um sistema que tem essa dificuldade, todo time que joga com esse sistema precisa balançar muito rápido para não deixar espaço. Eu não sei se esse time do Botafogo consegue. Não sei o que o Rubens pensa. Eu acho que com os volantes que tem, que já tem uma idade um pouco mais avançada ali, eu acho que, se eu não me engano, o Tarek tem 30 anos e o Felipe Souto ele é mais de 30 assim. Eu acho que para dar certo contra o Bragantino, igual você tá falando, eu penso que ele vai segurar os dois ainda mais, para poder os laterais fazer alguma, né, extremidade ali, né, dar poder fazer jogadas para a linha de fundo, porque senão é o que você falou, vai ser a arma do Bragantino. Vai poder explorar isso com muita facilidade. Então eu acho que pro Bragantino, pro Botafogo entrar nesse esquema, só se ele segurar os dois volantes mesmo. Fala, nem Tarek nem Felipe Souto, não subam muito. Deixam o Luiz Henrique, e se for o Tomás, como no caso de hoje, que a gente vê a escalação, chegarem próximo ao Osman e ao Edson. Ou às vezes ao Salatiel. O Salatiel que não joga hoje pelo Botafogo, foi artilheiro da equipe no Paulista com 4 gols, mas ele tá machucado. Ele era dúvida mesmo para hoje, e pode ser que ele possa estar no banco contra o Bragantino. Até essa semana é curioso para o Botafogo, né? Porque o Botafogo voltou para jogar a Série B, vai jogar a Copa do Brasil, né? Tá jogando a Copa do Brasil. Talvez o jogo da Copa do Brasil seja até mais importante do que o jogo contra o Bragantino, né? Acho que por dois aspectos, tanto histórico, por conseguir uma ótima classificação, né? Já que é um jogo único, como também financeiro, né? Vai arrecadar mais uma boa grana que acho que nenhum clube no Brasil quer deixar de lado, principalmente um time que joga a Série B, está remontando acho que vai trazer outros jogadores, vai ter algumas mudanças nesse elenco, então acho que o jogo contra o Bragantino nem é o mais importante da semana, pensando na temporada, não nesse momento aqui. Acho que o jogo mais importante é, inclusive, o de hoje, né, da Copa do Brasil. Com certeza. Os jogadores comemoraram muito aqui o elenco ter passado por essa fase, porque foi a primeira vez na história, porque é a sexta vez do Botafogo na Copa do Brasil e foi a primeira vez que o Botafogo conseguiu passar para a segunda fase. E aí, pegando um adversário como o São Raimundo, deu uma empolgada no elenco, deu uma empolgada no Adilson, para tentar continuar fazendo história, já que já fez, né? Indo para a terceira fase. E que essa arrecadação para um clube de Série B é quase 4 milhões de reais passar nas duas fases, né? Hoje é 2,100, se eu não me engano, a primeira é 1,5 milhão. Então, assim, é uma grana que ajuda bastante. Eu acho que qualquer clube que esteja na Série B e seja de interior, como é o caso aqui do Botafogo. Eu peguei o valor aqui, ó. Eles já ganharam 1.250.000 pela primeira fase, 1.400.000 pela segunda fase e ainda ganhariam mais 2.100.000 pela terceira fase. Então aí já dá quase 5 milhões. Então, assim, é uma boa,
um bom dinheiro. É curioso que a Copa do Brasil não é necessariamente o torneio mais importante, mas é o torneio que mais dá dinheiro, né? Ser campeão da Copa do Brasil ganha mais do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas no Brasil é um pouco diferente, então acho que tem muito time que vai focar agora na Copa do Brasil, principalmente nessa época que é campeonato estadual, então, por mais que o Botafogo ganhe bastante dinheiro com o estadual seja interessante para o Botafogo, não é igual a Copa do Brasil, que em um jogo você ganha muito dinheiro, sendo que o Botafogo, talvez até em determinado momento, quando você começa a planejar a temporada, você não planeje que você vá muito longe no Paulista. Acho que planejar que o time vai perder nas quartas de final, acho que não está longe do imaginado do Botafogo quando começa a temporada. Então, acho que, por tudo isso, acho que nesse contexto fica muito melhor para o Botafogo, se tiver que escolher ganhar, ganhar hoje na Copa do Brasil do que ganhar no fim de semana. Com certeza. E é bacana você lembrar do contexto que a temporada do Botafogo começa com qual contexto? Não entrar na briga pelo rebaixamento. Não era nem não brigar, era não entrar nessa briga. Primeiro, não vamos entrar nessa briga, vamos se livrar do rebaixamento o mais rápido possível. Conseguiu ainda com o Paulo Baier. Para depois eles começarem a sonhar com a classificação. E eu acho, né, assim, com todo respeito ao torcedor do Botafogo, nem o torcedor mais otimista, mesmo com a atual situação do Santos, claro que um time, quando vira uma empresa, uma SAF, o presidente, no começo da temporada, deu uma declaração que hoje o Botafogo tem o quinto ou sexto maior investimento da Série B. Isso tem na TV Botafogo. Se você for no YouTube da TV Botafogo, tem essa declaração dele. Então, assim, é uma coisa que ele vai ter que se responsabilizar na frente. Se o time terminar em meio de tabela, ou brigar para não cair para C, o povo vai falar, não era o quinto ou sexto maior investimento? Por que a gente não está em quinto ou em sexto, ou pelo menos entre os oito? Vão cobrar. É, Mas não era de se imaginar que mesmo o Santos nessa atual situação, e os 2 anos para trás, o Santos também não classificou, o time brigaria tanto assim, né? O Santos estaria tão mal, né? Tanto que que a maioria das pessoas pensavam na última rodada? O Bragantino já está classificado, vai tentar pontuar mais. O Santos deve ganhar do Ituano, porque estava brigando para não cair, o São Paulo vai ganhar do Botafogo para ficar em primeiro no grupo. Aconteceu duas coisas. O Bragantino realmente ganhou, pontuou mais. O, o Botafogo perdeu para o São Paulo, só que o Santos não fez a parte dele. Né? Então, o Santos daria outra conversa aqui, né? Né? E Como é a ganhar do situação Ituano, do o Santos não Santos. consegue, né? Então, aí o Santos não conseguiu. Mas eu acho que nem o mais otimista torcedor do Botafogo pensaria que o time pudesse passar de fase. Mas o legal é essa ideia do time de no começo falar, ó, primeiro vamos evitar brigar para não cair. Para depois sim a gente sonhar com a classificação. O time confiou nisso, foi ganhando confiança durante o campeonato, apesar dos altos e baixos dentro do campeonato que o Botafogo teve e muitas lesões, né? O Paulo Baier na época rodava muito o time por conta do desgaste. Então, mas conseguiu, né? Tem que exaltar o trabalho aí querendo ou não, mais do Paulo Baier, né? Porque o Adilson teve 2 partidas só, e do elenco, né? Que conseguiu essa classificação aí num grupo que tinha 2 times de Série A e um time aí que terminou aí no meio de tabela, que é o Bragantino, que vai disputar a Sul-Americana. Então, assim, é uma diferença muito grande para um time igual o Botafogo. Agora vamos falar de uma notícia que teve essa semana do Bragantino, o Arthur. O Arthur interessa o Palmeiras quer um atacante de lado de campo que seja canhoto, e o Arthur é isso. O Arthur é um jogador que dá interesse ao Palmeiras. Curiosamente, ele já foi do Palmeiras, né? Um cara que saiu do Palmeiras e foi para o Bragantino, mas o Palmeiras está pensando nele. O Palmeiras é um time que ainda não contratou ninguém nessa temporada, a torcida pressiona, eu acho até que tem um certo exagero, porque o time não necessariamente não precisa trazer um jogador só por trazer, mas o Arthur é um cara que acho que é agregar. Só que o Bragantino não quer vender ele barato. Talvez tem gente falando em negociar em 10 milhões de euros, o que é bastante. Talvez o Bragantino consiga ceder. Só que, por outro lado, tem duas coisas. O Arthur, ele quer jogar na Europa, ele quer ir direto para a Europa, ele quer. Assim, ele não vai jogar no Barcelona, no Manchester City, a gente sabe disso. Mas ele pode pegar um time italiano de meio de tabela, um time alemão, um time espanhol, não sei, talvez um português ele consiga pegar um Porto Benfica. Agora, indo para o Palmeiras, eu não sei se ele imagina que ele vai encurtar esse caminho, porque no Bragantino ele é o camisa 10, ele é a principal referência, é o cara que não sai. Eu não sei se faz tanta diferença para ele
e jogar no Palmeiras, sendo que ele não chega para ser titular no primeiro momento, ele vai ter que brigar por essa vaga com o Endrick, com o Dudu, com algum outro jogador ali naquela posição. E no Bragantino ele vai ser titular, não vai sair, é o camisa 10, é o principal destaque. Se o time for bem nessa temporada, ele vai se destacar e pode sair, talvez, no meio ou no fim do ano. Então, eu não sei para ele o quanto isso interessa. Então, acho que por isso afasta um pouco o Palmeiras, que talvez não queira pagar os 10 milhões que talvez consiga gastar esse dinheiro em outro jogador. O Arthur tem 25 anos. E ele também, talvez, ele pense que talvez não seja tão interessante, por mais que o Palmeiras teve jogadores convocados agora, né? Ir para a seleção, obviamente, seria ótimo para o Arthur sair, mas eu não sei o quanto isso ia ajudar ele, então acho que isso emperra um pouco o negócio, eu não sei se vai acontecer. Hoje eu diria que está mais para não acontecer do que acontecer. Mas, né, o futebol, às vezes as coisas mudam rápido e pode ser que aconteça daqui a pouco, até porque a janela ainda demora um pouco para fechar, né? Então ainda tem um tempinho até lá, mas é o cenário desse momento. E até para finalizar aqui, eu quero que o Rubens fale sobre as redes dele, onde o pessoal pode acompanhar ele, e o que, que ele imagina que vai ser essa temporada do Botafogo, né? Depois de Paulista, dessa primeira parte de Copa do Brasil, o quanto esses dois jogos também vão definir o restante dessa temporada. Não, primeiro, falar as redes, o Twitter é o @RubensAvelar. Então, quem quiser me procurar no Twitter é esse meu arroba. Também no Instagram, é só me procurar lá. Eu sou também, só para deixar claro, eu sou estagiário no GE aqui de Ribeirão Preto, a gente cobre os times aqui da região. E eu também faço parte lá da Cautiopédia, né? Escrevo sobre futebol italiano. Então, estou sempre comentando desses assuntos. Sobre essa temporada, eu acho que, principalmente de aporte financeiro, o jogo de hoje é fundamental, né? Igual você mesmo colocou muito bem, é o jogo para mais importante do que o do fim de semana por isso. E o time vai estar mais inteiro para isso. Eu acho que hoje é o momento do Botafogo se dedicar todo. Levando em conta o que o senhor Pelaipe falou lá no começo, né, sobre ser o quinto ou sexto maior investimento, eu não sei se o Botafogo já vai conseguir ser esse quinto, sexto colocado ou terminar entre os oito. Mas pelo trabalho que vem fazendo, trazer o Luiz Otávio agora, né, ex-Vasco, né, que disputou a Série B pelo Vasco, tem o Luiz Henrique que disputou tanto pelo Botafogo quanto pelo Vasco. São jogadores que sabem jogar a Série B e conseguiram acesso, né, jogando pelos clubes. Trouxe agora o Tomás, tem jogadores experientes como o Tarek, como o Felipe Souto, tem um treinador experiente também, o Adilson Batista, a gente sabe da rodagem dele. Eu enxergo hoje que durante a temporada o Botafogo consiga se manter na Série B e sem brigar para não cair. Mas eu também não vejo o Botafogo nesse momento da temporada. É claro que vão rolar mais contratações, com certeza, né? Toda equipe se movimenta antes de começar o Campeonato Nacional. Eu não vejo hoje o Botafogo brigando para subir para a Série A. Mas eu acho que é uma equipe que vai conseguir ficar no meio da tabela e não sofrer riscos. Posso estar falando errado, porque de repente o ano que o Inter caiu da Série A para a Série B, ninguém esperava. Era um baita elenco e de repente tinha o Inter caindo, né? Então, Era para assim, brigar para ser campeão, né? era para brigar para o G4, ser campeão, e de repente o Inter caiu. Cruzeiro, que depois soltou aquela bomba toda, era o atual bicampeão da Copa do Brasil, estava lá caindo. O Grêmio, agora que voltou. Então, assim, ninguém esperava. Mas eu não vejo o Botafogo brigando, sofrendo na Série B, mas também nem conquistando o sonho do acesso. Eu acho que é um time para terminar no meio da tabela. É, e torcer aí para o Botafogo conseguir passar dessa fase aí, independente de quem for o adversário, sonhar com a quarta fase, por que não? Às vezes a Copa do Brasil permite isso, né? Por ser um torneio mais curto. Então é isso, tá acabando aqui o giro dessa semana. A gente conversou hoje com o Rubens Avelar, ele falou bastante sobre o Botafogo. O Bragantino joga domingo contra o Botafogo, joga 7h30 no Nabi Abichedi, Bragantino classificando, ainda não sabe quem enfrenta, né? Porque o Bragantino, dependendo da classificação que ficar, vai enfrentar o próximo adversário na tabela, né? Agora, se for classificando todos os primeiros colocados, daí o Bragantino vai enfrentar o Palmeiras e todos os primeiros que classificaram na primeira fase em primeiro, né? Daí o caminho deve ser o Palmeiras para o Bragantino. E também, se não passar o Palmeiras, deve ser o São Bernardo, porque o São Bernardo também é o segundo melhor colocado, né? Então, os dois caíram no mesmo grupo. Então, é um caminho que
é o possível jogo que o Bragantino vai enfrentar o vencedor na fase de semifinal. Então é isso, até o próximo giro. Valeu!